Lucas capítulo 5, verso 1. Glória a Deus. Umas verdades a serem aplicadas dentro desse texto para a nossa vida. Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Tome seu assento nessa noite, adorando e exaltando ao Senhor. Amém? Adore a Deus com as suas palmas. Fica alegre para Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra de Lucas capítulo 5 é uma palavra que eu vou ministrar ela, porque ela tem muitas verdades para serem aplicadas nos dias de hoje. A gente vê aqui um chamado, do discípulo Simão, que outra hora Deus o muda para Pedro. Quando eu olho para este capítulo de Lucas 5, o autor ele vai narrar dizendo o seguinte: que aconteceu que a multidão começa apertando Jesus. Essa multidão de Lucas 5, irmãos, é uma multidão diferenciada. Por que ela é uma multidão diferenciada? Porque essa multidão de Lucas capítulo 5 é a única multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra. Aleluia. Essa multidão de Lucas 5 não está aos pés de Jesus por causa do levanta e anda, por causa da vista do cego restaurado, não. Essa multidão de Lucas 5 é uma multidão que tem fome e sede de ouvir a palavra. Lucas diz o seguinte, que aconteceu apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus ensinada e ministrada pelos lábios e pela vida de Jesus. Jesus sempre tinha o costume de ministrar, de ensinar na beira das praias, e até mesmo dentro de casas ou sinagogas. A Bíblia diz, querido, e a história conta que quando Jesus ele pregava a palavra, ensinava a palavra, a multidão crescia. O que é que eu aprendo com Jesus aqui? Eu aprendo o seguinte, que para ter um crescimento em algo na minha vida, crescimento ministerial, crescimento em todas as áreas da minha vida, a minha prioridade tem que ser a palavra. Vou falar de novo até você entender. A prioridade do ministério de Jesus não era levanta e anda. A prioridade do ministério de Jesus não era outra coisa a não ser a palavra de Deus. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Aleluia. Enquanto você não entender que a prioridade na minha e na tua vida tem que ser o reino de Deus, a palavra de Deus, as demais coisas não irão fluir na tua vida. Até porque existe um texto que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa multidão aqui é uma multidão que apertava Jesus. É uma multidão que estava, aleluia, numa zona não de conforto, não havia conforto ali. Aleluia, aleluia, havia ali um desconforto. Por quê? Porque por causa da quantidade de pessoas. A Bíblia diz que por causa da quantidade de pessoas, não havia mais espaço para Jesus pregar. Não havia mais espaço
para Jesus continuar o sermão. Jesus não poderia interromper o sermão por causa da multidão, porque Jesus entende que essa multidão, ela está sendo tratada através da palavra. Por quê? Porque onde tem palavra tem fé. Sabe por quê, irmão? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Entenda uma coisa, essa multidão é uma multidão diferenciada, porque é uma multidão que está sendo alimentada pela palavra de Deus. É uma multidão que tem fé, é uma multidão que crê, é uma multidão que acredita. Oxalá que Deus levante no nosso meio essa multidão que segue Jesus não por aquilo que Jesus pode proporcionar a ela, mas por aquilo que Jesus é na vida dela. Aleluia! Você tem que entender uma coisa, querido, que uma vez que eu priorizo a palavra no centro da minha família, da minha vida, do meu ministério, as demais coisas vão fluindo. Aleluia, as demais coisas vão descer. Sabe o que é interessante? Eu olho para esse pregador chamado Jesus. Ele não está fazendo aqui malabarismo, ele não está enganando ninguém aqui, ele está simplesmente só pregando a palavra. Aí eu olho para essa geração de pregadores, que para ter um ministério grande, para ter um ministério próspero, para ter uma igreja cheia, é necessário fazer malabarismo, enganar, mágica, ocultismo. Mas Jesus não faz nada disso. Jesus só usa a palavra, Jesus só ensina, Jesus só está ministrando aquilo que o Pai está direcionando ao seu coração para falar. Levanta a sua mão direita, se você crê, aleluia, aleluia, levanta a sua mão direita, eu quero liberar sobre a tua vida. Você vai sair daqui nessa noite priorizando na tua vida, na tua família, a palavra de Deus. É a palavra que quebra o jugo, é a palavra que despedaça a corrente, é a palavra de Deus que opera todas as coisas na tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Só que Lucas vai dizer o seguinte, irmãos, que tinha alguém que não estava no meio da multidão. Esse alguém chamava-se Simão. Olha que interessante. Jesus sai do meio da multidão, que já está cheio de fé, para liberar e trabalhar na vida de um camarada que já não tinha mais fé. Um homem que teve frustração no dia anterior e que agora está na beira da praia, com o barco vazio, a rede sendo limpa ou costurada. Ele está lavando as redes, se preparando para quê, irmãos? Para a próxima pesca. Eu olho em Simão, um homem seguinte: não é porque que a noite anterior não deu certo que eu vou guardar a minha rede de qualquer maneira, não. Aleluia. Simão está lavando a rede e na expectativa de que na próxima pesca ele venha a ter sucesso. Irmãos, eu estou falando de Simão. Simão é um homem PhD na arte da pesca. Simão sabia tudo da arte da pesca. Simão sabia o horário certo de lançar a rede. Simão, quem sabe, até aula de pesca ele dava para as pessoas. Eu olho em Simão agora, na beira da praia, com o barco vazio, as redes vazias e a frustração dentro do coração. O que Simão vai levar agora para a sua casa? Qual é a notícia e a resposta que Simão vai levar para a sua família? Que ele não teve êxito, ele não teve sucesso na pesca. O que os amigos de Simão, que os outros pescadores, ao olhar Simão vendo na beira da praia, sem nem sequer uma piada dentro da rede ou dentro do barco, o que não pensaram, o que não falaram de Simão? Só que Simão não se importou e não se importava com o que pensava ou falava dele. Simão estava lavando a rede, mas o coração dele estava decepcionado e frustrado, porque ele não teve sucesso naquilo que ele fazia. Olha para cá, irmãos, eu quero aplicar essa mensagem na sua vida, na nossa vida nessa noite. Eu olhando para Simão, pastor Aleia, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo um homem que tem um barco
tem a rede, tem a técnica da pesca, tem a experiência da pesca, mas ele não teve sucesso naquilo que ele era preparado. Isso aqui é aplicado na vida de muitas pessoas. Prega bem, fala bem, ora bem, canta bem, faz o trabalho bem, mas o principal ele não tem: a essência de Cristo no coração. Talvez você seja alguém que tenha diploma, formação acadêmica, talvez você tenha uma oratória boa, talvez você, aleluia, é formado, é bom em alguma coisa, mas você não tem êxito naquilo que você faz. Sabe por quê, irmão? É Jesus provando e mostrando para mim e para você. Sabe o que, irmão? Não adianta ter conhecimento, não adianta saber pregar, não adianta saber cantar, não adianta saber fazer a coisa boa, não adianta ser bom naquilo que faz, se o principal Jesus não for no negócio. Irmãos, eu não estou falando outra coisa a não ser Bíblia. Eu estou falando de Simão, um homem experiente na pesca. Simão é o reflexo de muitos líderes. Simão é o reflexo de muitos pais de família. Simão é o reflexo de muitas pessoas que é formado, é bom em tudo que faz na sua vida profissional. Mas Deus permitiu que Simão não viesse ter sucesso naquilo que fazia. Sabe por quê, irmão? Porque no dia seguinte ele iria ter um encontro com Jesus. Olha para cá, muitas das vezes Jesus vai permitir você ser frustrado naquilo que você é bom no que faz, para você lá na frente ter um encontro com Ele, porque só Ele e por Ele são feitas todas essas coisas. Se tem alguém vivo nessa noite, reage a essa palavra e dá um prato de glória para Deus nessa noite. Tem muita gente que é bom no que faz, mas ele não tem sucesso no que ele faz. Por quê? Porque Cristo não é o centro. Simão tinha tudo para dar certo. Simão tinha tudo para no dia seguinte contar os grandes peixes. Mas o próprio Espírito escondeu o peixe de Simão, para ele ter um encontro com o maior pescador na beira da praia. Só que nada mais, nada menos cumpre-se aquilo que foi dito: choro pode, erra quem canta e prega, o choro dura. O texto não diz que o choro dura, o texto vai dizer que pode durar a noite inteira, mas a alegria ela é exata, ela virá ao amanhecer. Aleluia! Bate palma para Jesus, irmão, nessa noite. Aleluia! Então, na beira da praia tinha duas classes de pessoas. A primeira é a multidão, que é a classe de pessoas que está cheia de fé, porque está sendo alimentado pela palavra de Jesus. A segunda é alguém que está focado nas suas prioridades. É alguém que está focado na sua rede, no seu barco, naquilo que faz, mas está frustrado, sem fé e decepcionado. Aí a multidão aperta. Muitas das vezes é necessário a multidão apertar. O aperto é um desconforto para Jesus, que Jesus se retira da multidão. E sabe o que é lindo? Não estava só Simão na beira da praia com o barco, havia outros pescadores também. Só que Jesus decide entrar no barco de Simão. Aleluia. Simão, ele era, olha para cá, Simão era um escolhido por Deus. Deus iria transformar Simão de um escolhido para o chamado. Se não entender isso aqui, olha para cá. Quando Eliseu recebe o chamado de Deus, o que é que Eliseu faz? Ele pega os bois, queima os bois. Em outras palavras, ele faz churrasquinho de boi. O boi era o trabalho de Eliseu. Eliseu, quando queima os bois, Eliseu dizia o seguinte: aquele que me chamou vai se responsabilizar por mim no momento da minha crise, no momento da minha dificuldade. Então, quando Eliseu queima os bois, é ele dizendo o seguinte: aquele que está me chamando, aquele que está, aleluia, me chamando para o ministério, ele vai se responsabilizar. Então, eu vou queimar os bois, porque na hora da necessidade, ele vai estender as mãos para mim. Quando Eliseu queima os bois, ele abraça o chamado. Aleluia, meu Deus. Os
bois representam algo no passado de Eliseu. Não dá para se executar o chamado de Deus com o passado ao mesmo tempo. É necessário largar o passado para abraçar a coisa nova, o chamado novo de Deus. A Bíblia diz que Jesus sai da multidão. Quando Jesus sai do meio da multidão, ele escolhe o barco de Simão e entra no barco de Simão. Quando ele entra no barco de Simão, irmão, isso aqui é interessante, aleluia. Quando ele entra no barco de Simão, ele pediu para Simão: Simão, afasta-te um pouco da terra. Aqui está o mistério, aqui está o segredo. Muitas das vezes, para Deus operar um milagre na tua vida, é necessário você se afastar um pouco daquilo que te prende. É necessário você sair da terra. É necessário você parar de pensar nas coisas terrenas. Aleluia, te afasta um pouco dessa amizade. Te afasta um pouco desse amigo, dessa pessoa que te prende na terra. Irmãos, para se viver o milagre de Deus, tem que sair um pouco da terra. O pensamento tem que sair um pouco daqui da terra e tem que elevar os pensamentos aos céus. Aleluia. Quem quer viver milagre, quem quer contemplar milagre na vida, é necessário sair da terra. É impossível você viver uma vida de milagre querendo ter o teu barco em conexão e contato com a terra. Não, irmão. Se Jesus entrou no barco, a primeira coisa que Jesus fala para Simão é: te afasta um pouco da terra. Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Quer ver milagre na tua casa, na tua família? Te afasta um pouco da terra. Te afasta daquilo que vai te distanciar da presença. Jesus está falando para alguém aqui nessa noite. Quer viver o sobrenatural com Ele? Sai um pouco da terra, sai do natural e vive o sobrenatural com Deus. Aleluia. Quando ele sai um pouco da terra, e olha que é mais lindo, eu estou pregando Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que então, assentando-se Jesus, ele ensinava no barco. Quando Jesus se senta, é Jesus passando uma mensagem para Pedro, dizendo: Pedro, senta também, descansa e ouve a palavra. Irmãos, Deus, ele é sábio naquilo que ele faz. Alguém que, enquanto Jesus está pregando no meio da multidão, e alguém que está do lado, não está dando ouvido para aquilo que Jesus está falando. Agora, querendo ou não, Jesus cria uma situação, faz com que Simão agora se aproxime de Jesus, e querendo ou não, Simão agora, querendo ou não, ele é obrigado a ouvir a palavra de Deus dentro do seu barco. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Olha que interessante. Jesus senta no barco e começa a ensinar. Jesus está tratando com pessoas, tanto quem está dentro do barco quanto quem está do lado de fora. Não, você não entendeu não. Aleluia. Vou falar de novo. Não é só você que Jesus está tratando. Tem mais gente sendo tratada nesse barco. Esse barco é a tua vida. Aleluia. Enquanto Jesus trata com você, ele está tratando com pessoas da tua casa, pessoas que estão ao teu redor, pessoas que estão se aproximando de você. Enquanto Jesus trata com você, ele trata com mais pessoas também ao redor de você. Jesus ensina tanto para quem está do lado de fora, quanto para quem está do lado de dentro do barco. Aí Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar. Simão está no barco ouvindo a mensagem. Irmãos, eu não sei qual era o tema da mensagem de Jesus, mas era uma mensagem que despertou uma fé sobrenatural no coração de Pedro. A Bíblia diz, querido, que após Jesus terminar de ministrar, quando Jesus terminou de falar, de pregar, Jesus disse para Simão: Simão, faze-te ao mar alto, venha para mais profundo, traga o teu barco para mais profundo. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmão? Não se pesca grandes peixes no raso. Aleluia. Tem gente que vive uma vida no raso querendo peixe grande. Irmãos, aleluia.
E só pega peixe grande quem sai do raso. E para sair do raso tem que ter coragem, irmão, para sair do raso. Aleluia! Tem que ter coragem para sair do raso. Vai para a profundidade, vai para o mais profundo. Profundidade fala de intimidade com Jesus, irmão. Vai para mais íntimo com Jesus, porque Ele quer te entregar coisas grandes para dentro do meu quarto, da tua vida. Quando Jesus diz para ele, para mais profundo, Jesus diz para ele, agora te digo, lança as vossas redes para pescar. Irmãos, fé sem obra, ela é morta. A teoria da fé, Simão recebeu dentro do barco, agora chegou a hora dele praticar. Glória a Deus. Tem muita gente que só tem teoria de fé, mas não tem a prática de nada de fé. A prática que eu falo é experiências com Deus. Glória a Deus. Deus não mede ninguém por quanto tempo você está em uma denominação, porque tem pessoas assembleianos que estão 365 anos, desta época dos dinossauros, mas nunca tiveram experiência com Deus. Nunca julgue ninguém pela aparência, mas nessa pela experiência que ela tem e teve com Deus. Jesus olha para Simão do Simão, lança a tua rede. E olha a resposta de Simão: mestre, eu passei a noite toda, fiz de tudo, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra. Sabe o que Simão está dizendo? Sobre esse ensinamento que o Senhor me deu, despertou algo dentro de mim, mestre, que eu vou lançar a rede sobre a tua palavra, sobre a tua ordem. Irmão, tudo que a gente faz debaixo da autoridade, aleluia, da palavra de Deus, prospera e dá certo. Prospera e dá certo. Talvez existam coisas na tua vida que pararam. Talvez a tua rede está vazia. Talvez você está pensando em guardar a tua rede, a tua fé, abandonar tudo e dizer: isso não é para mim, chamado não é para mim, as coisas só pioram, eu estou há tanto tempo, eu falo bem, eu prego bem, eu oro bem, por que não fluem as coisas? Calma, meu filho, Jesus já está no controle, Jesus já está dentro do teu lado dizendo: agora vai dar certo, só faltava eu para entrar no negócio, para fazer fluir e acontecer. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, querido, aleluia, já estou finalizando, tá? Já estou encerrando. Havia uma cooperativa de Simão, Tiago e João. Havia uma sociedade da pesca. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, ele pega uma quantidade imensa de peixe, que ele é preciso pedir ajuda para os seus companheiros. Ao ponto, irmãos, de que a rede, o barco quase que ia a pique, quase que o barco afunda. Sabe por quê, irmão? Porque é alguém que está debaixo de obediência. Quando você está debaixo da obediência da palavra profética de Deus, quando você está debaixo da obediência da ordem de Deus, aleluia, não adianta, irmão, se é dia ou se é noite, aleluia, não importa se o dia está propício para pesca ou não. Uma lógica que o certo, o melhor dia para se pescar, a melhor hora era a noite, mas Jesus está no dia, não importa, porque a ordem de Jesus é lança a rede. Até o peixe que está escondido vai ter que sair agora e ir em direção à rede de Simão, porque a palavra de ordem foi liberada dos céus, e quando ele libera dos céus, não adianta e não tem peixe que se esconda, não tem bênção que se esconda. Se Jesus deu a ordem de que o dia do teu milagre, a tua vitória vai chegar, não adianta, não tem macumba, bruxaria, prego velho, não tem obra de que manda. A palavra de Deus é poderosa. Se tem alguém que crê nessa palavra, aleluia, bate uma palma para Jesus bem alegre. Deixa eu encerrar aqui. Olha que interessante. Quando ele pega o peixe,
ele vai se lançar aos pés de Jesus e vai dizer: retira-te de mim, retira-te, ausenta-te de mim, sou homem pecador. Ele reconheceu que era alguém que era poderoso, que estava no seu quarto. Mas o que é mais lindo, pastor Aleia, é na beira da praia, porque foi na beira da praia que Jesus pegou ele frustrado. Só que agora ele está retornando à beira da praia, não frustrado, mas com uma outra mentalidade, uma outra visão. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Na área onde você foi frustrada e decepcionada, será a área que você vai retornar lá com Jesus, só para te honrar e te exaltar, meu irmão. Aleluia! Aqueles que disseram que Deus não era na tua vida, é lá naquela área que Deus vai te levar. É naquele lugar que tu disse: eu não retorno mais aqui, eu não vou mais ali. É lá que Jesus vai te levar. Só para os teus inimigos ver que quem está no controle é Jesus de Nazaré. Fique de pé para eu encerrar, fique de pé. O lugar onde Simão foi frustrado não foi na beira, porque na beira era apenas conclusão da frustração dele. Aleluia, meu Deus. Mas a área que ele foi frustrado foi em alto mar. Aleluia, Deus. E Simão disse: não, hoje não foi meu dia, mas vou esperar a próxima anoitecer e gostaria de ser lá de novo. Só que Jesus poupou a noite seguinte de Simão, porque Jesus providenciou para ele de dia o que à noite ele ia correr atrás. Aleluia. Aí Jesus pega Simão frustrado na beira da praia e diz: eu vou devolver Simão na beira da praia, mas diferente. Glória a Deus. Eu vou entrar no barco dele vazio. Sabe o que é que eu aprendo aqui, pastor Aleia? Que todas as vezes antes do peixe entrar no meu barco, primeiramente o pão tem que entrar. Aleluia. Não, você não entendeu, não? Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então, antes do peixe entrar no barco de Simão, quem é que entra? É o pão, é Jesus. Glória. E o que é o pão hoje? É a palavra de Deus. Aleluia. O peixe, talvez você está correndo atrás. Talvez seja alguma área na tua vida que você quer ter êxito e sucesso. Talvez seja o teu ministério, talvez seja a tua família, talvez seja o teu casamento, talvez seja a tua empresa, não sei que área na tua vida. Mas Jesus está dizendo: antes do peixe entrar, deixa primeiramente o pão colocar os pés lá. Deixa primeiramente Jesus pisar no ambiente que o peixe vai entrar. Aleluia! Jesus dizendo que se você priorizar o pão, o peixe ele te dá. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chega na beira da praia, olha que interessante. Aqui eu amo palavra, esses detalhes assim, sabe? Aleluia! Esses detalhes são tremendos. Tem muitos detalhes na Bíblia que as pessoas pregam a esmo. Por exemplo, um detalhe que diz assim: ó, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Tem pessoas que acham que orar de madrugada é fila menor. Não, eu vou orar de madrugada porque fila menor. Não, isso aí, irmão, não existe. Porque o original da palavra de madrugada me buscam significa cedo. E esse cedo está apontado por já. Sabe o que quer dizer? Quando surge uma dificuldade na tua vida, quando você corre por já e buscar a Deus, você está o quê? Recorrendo primeiramente o que? A Deus. Logo a Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Não é negócio de orar de madrugada, porque enquanto aqui é de madrugada, no Japão é dia. E aí? Tem gente lá que é crente também não ora. Está entendendo? Então fala de priorizar Deus. Então quando ele chega na beira da praia, Simão, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é, irmãos? Aleluia, ele vai deixar o barco na terra, ele vai deixar a rede na terra, ele vai deixar tudo na beira da praia, só para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque Simão entendeu que o mais importante do que o peixe é o pão. O mais importante, aleluia, do peixe é Jesus. Sabe que Jesus te trouxe aqui hoje para falar no teu coração, irmão? Que o mais importante dessas coisas daqui da terra, a prioridade da tua vida, o mais importante tem que ser Jesus. Tem que ser o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus na tua vida. E eu encerro aqui. Eu encerro aqui. Só que Simão estava ainda no processo. Que processo? Porque quando você vê que Jesus é crucificado, é assunto aos céus,
lá em João, no capítulo 21, do verso 1 ao 4, você vai ver que Pedro, quando está sem o seu mestre, ele vai dizer: eu vou pescar. Ele se lembra que deixou lá na beira da praia o barco e a rede. Ele não destruiu o barco e nem queimou a rede, porque no momento da ausência de Deus, na ausência de Jesus, sabe o que ele diz? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para a minha velha prática. Geralmente acontece isso na nossa vida. A ausência de comunhão com Jesus muitas das vezes te faz retroceder, retornar para a prática da onde Jesus já te arrancou. Está entendendo? E ele diz: eu vou pescar. E os demais disseram: nós iremos contigo. E quando eles estão em alto mar pescando, quando eles estão em alto mar, a pastora Leia, junto com os discípulos, aleluia, os discípulos estão tudo dentro do barco, aleluia, tentando pegar peixe, nada, aleluia. Aí Jesus aparece na beira da praia e grita: tem alguma coisa para se comer? Aleluia, meu Deus. Aí alguém de lá dentro do barco diz: não, Senhor. Aí Jesus, sem eles saberem que era Jesus, Jesus disse: então lança para o lado direito. Aleluia. Irmãos, quando eles lançam a rede, eles pegam uma quantidade imensa de peixe. Mas sabe o que é mais lindo? É que quando eles estão vindo com um barco cheio de peixe, Jesus já está fazendo churrasquinho na brasa de peixe e pão. A pergunta é, pastora Leila, quem deu aquele peixe para Jesus assar? Sendo que o peixe ainda estava no barco com os discípulos. Sabe qual era a mensagem que Jesus estava passando para os discípulos e para nós? Aquilo que você corre atrás para buscar, sem a presença de Deus, você se frustra. Mas Deus sabe a tua necessidade, sabe o que tu queres. Enquanto tu sai para correr atrás do que tu quer, Jesus tem na mão o que tu necessita. Quando ele chega na beira da praia, João 21, 15 até o 17, Jesus vai revelar o propósito. Ele vai dizer, e diz: tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu me amas, Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. É Jesus dizendo para Pedro: tu não é mais pescador de peixe, mas sim de almas. Eu encerro aqui. Duas coisas acontecem com Simão. Primeiro, Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro. Segundo, Jesus muda, troca a rede dele, que era material, para uma rede espiritual. Glória a Deus. Simão, que era acostumado a ensinar a arte da pesca, agora ele tem que sentar para aprender com o maior pescador como se pesca almas. A Bíblia diz, e a história conta, querido, lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 41, a Bíblia diz que Pedro lança sua rede espiritual e ele ganha para mais de quantos mil almas? 3.000 almas. Ou seja, aquele que lançava a rede pescava a quantidade imensa de peixe. Na sua primeira pregação, ele pega 3.000 almas para Jesus. Quem está entendendo? E nessa noite eu quero orar pela sua vida agora. Eu vim te trazer uma palavra revelada do céu dizendo que tem coisas na tua vida que só vão dar certo se tu priorizar Jesus na tua vida. Não adianta ter um certificado, um diploma na parede, se Jesus não estiver no negócio.